Eu sou aqui do distrito da Vila Matilde, sou da igreja da Guilhermina. Renata é da igreja da Guilhermina. Lá, ó, eu vou ter que representar aqui, né? Porque tem a Renata me olhando e eu tô sendo filmada. Aí vai ser a pior parte. Mas vamos lá. Vamos falar sobre empreendedorismo, ó, empreendendo além do tempo. O que a gente pode tirar de conclusão dessa informação? Empreender além do tempo. Quem é o maior empreendedor que existe? O que vocês acham? Maior empreendedor? Deus. Deus. Perfeito. Por isso é que é empreendedorismo além do tempo. Porque o nosso Deus, ele empreendeu e sempre empreenderá. Porque ele é Deus. Exatamente, bem antes, né? Quantos mundos Deus criou? Então, Deus é o maior empreendedor que existe. Então, quando a gente fala de empreendimento, ou ser empreendedor, ou ser empresário, não é nada ruim. Não é ruim, porque ganhar dinheiro não é ruim. Né? A gente tem que saber administrar bem o dinheiro, a gente tem que saber administrar bem as coisas e a gente tem que saber o quê? Orientar essas pessoas para que elas também o quê? Ganhem dinheiro. Hoje vocês estão aqui porque vocês são do departamento mais bonito que tem na Igreja Adventista. Né? Departamento da ASA. O que vocês fazem pelas pessoas? O que vocês desenvolvem essas pessoas? Normalmente, a gente, dentro da igreja, nessa área, nesse departamento, ele se torna um pouquinho assistencial. Ou ele é assistencial, não é isso? Ele é assistencial. Mas como que a gente pode tornar esse departamento algo maior? Como que a gente pode fazer com que esse departamento não seja somente assistencialismo? Mas como que a gente pode preparar uma pessoa para poder tirar o seu subsídio, ganhar dinheiro e ajudar também outras pessoas? Será que tem essa possibilidade dentro da ASA? Tem. Amanhã vocês vão aprender artesanato aqui, que eu estou sabendo, né? Não é isso? E por que vocês vão aprender artesanato? Para ensinar. E a gente quando... É isso aí. Entendeu? Então é assim. Nós somos empreendedores natos, tá? Todo mundo é empreendedor porque todo mundo sabe fazer alguma coisa. Quem que faz aqui um bolo? Quem que já vendeu alguma coisa? E vende. Vocês estão vendo como todo mundo é empreendedor? Estão vendo como vocês já são empreendedores? Às vezes a gente precisa o quê? De algumas orientações. Só isso. Orientações para quê? Para poder se estabilizar e para poder aumentar a nossa renda e também aumentar a renda de outros. Ok? Eu falei que eu sou a Rose, gente? Falei, né? Eu esqueci de falar para vocês que eu também trabalho no Sebrae. Por isso que eu estou falando sobre empreendedorismo para vocês aqui, entendeu? Eu sou funcionária do Sebrae. Você entendeu? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre esse termo, assim, que vamos desmistificar isso daí, entendeu? Ele não existe só para quem tem dom. Não existe dom de ser empreendedor. Eu posso desenvolver o empreendedorismo. Tá? Todo mundo pode desenvolver o empreendedorismo. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho. E aí eu fiz uma mescla de ser empreendedor e buscar umas passagens da Bíblia aqui, ó. É ali. Ó, empreendedor. Primeira coisa que ele tem que fazer é decidir o que ele quer. Primeiro a gente tem que definir o que a gente quer fazer, ok? Aí a gente coloca em prática, a gente realiza. Vamos realizar. Não adianta eu decidir, não adianta eu ter a ideia e não adianta eu aplicar. Não aplicar, quer dizer, eu tenho que aplicar, eu tenho que realizar. Outra coisa, tem que gerar valor. A gente... Dá para você depois passar esse
Passo, deixo para vocês. No fim, tem o meu telefone, que é o WhatsApp. Vocês podem pedir que eu encaminhe para vocês. Inclusive, eu não sei se você está com o material, você conseguiu ou não. Eu só não fiz a parte de trás, que era o resultado. Tá. Mas qualquer coisa aí eu passo para o pessoal, porque tem a frente e verso aí para vocês responderem um questionarinho, que aí vocês vão verificar aonde que vocês precisam melhorar a parte do empreendedorismo, tá? E vocês vão entender no finalzinho o porquê. Então, eu tenho que gerar valor. Porque se eu não ganhar dinheiro, como que eu sobrevivo? Tenho que gerar valor. Outra coisa, transformar. Transformar não só a vida de vocês, como a vida de outros e transformar também matéria-prima em produto ou transformar a vida de alguém por meio de um serviço, tá? Tem tudo a ver com transformação. Outra coisa, tentativa. Eu não posso começar alguma coisa, parar por ali. É uma tentativa e erro, gente. É assim que funciona, tá? Eu tenho sempre que tentar. Eu tenho que pôr em execução tudo aquilo que eu desenvolver. E, por último, eu tenho que idealizar. O que eu quero fazer? Que ideia eu tenho? Então, eu vou colocar essa ideia em prática. Tudo bem até aqui? Olha o que fala sobre ser empreendedor, conceito de ser empreendedor. Empreendedor é uma pessoa imaginativa, caracterizada por uma capacidade de fixar alvos e objetivos. Tá? Então, empreendedor, ele tem que colocar a imaginação para funcionar. Haja visto, vamos lá, Uber. Tem alguma coisa mais, como que eu posso dizer, que foi uma imaginação bem fértil, num mercado onde não tinha mais possibilidade de crescimento, digamos assim, no segmento de transporte, alguém inventou uma plataforma que não existe veículo e hoje ele atende não só aqui em São Paulo, mas outros locais do país, e ele atende o quê? No exterior, isso começou no exterior. Olha isso. Isso é uma imaginação boa? É um desenvolvimento onde a gente não via mais oportunidade? Não tinha mais oportunidade. Outra plataforma, que acho que vocês já ouviram falar, a Airbnb. Já ouviram falar dessa plataforma? É uma plataforma de hotéis. É AIRBNB. Airbnb. Por exemplo, você vai para o Paraná. E aí você olha o preço de todos os hotéis. Poxa, tá caro. Entra nessa plataforma, se cadastra e aí você vai pesquisar o que tem para ser locado no Paraná, na região onde você quer ir. Por exemplo, Curitiba. Então, tem pessoas que faz o quê? Loca a casa, deixa para você. Ou loca um quarto, vai depender do que você quer. Tem quarto, tem casa inteira, com piscina, tem apartamento. Meu amigo foi para os Estados Unidos, para Nova York, e ficou na ilha de Manhattan, que é o lugar mais caro que tem, num apartamento onde a pessoa tinha que colocar lá digital para poder subir no apartamento. Foi a primeira vez que ele alugou desse jeito. E ele deixou para ele cativar o cliente dele, né? Ele deixou uma geladeira, uma despensa cheia de mantimento, aonde esse meu amigo Vitor não precisou nem fazer compra. Aí o moço só pediu para ele, me indica para outras pessoas. Simples assim. E ele alugou nessa plataforma, que não tem nenhum apartamento, assim como a Uber não tem nenhum carro, que não tem nenhum apartamento, que não tem hotel, que não tem despesa com o quê? Com funcionário, nada disso. Ele desenvolveu uma oportunidade porque ele usou a imaginação. Aonde que eu posso melhorar aquilo que já existe? Isso é empreender. Não é inventar. Existe diferença entre inventar e empreender. Inventar é inventar a lâmpada, entendeu? Inventar essas coisas que já foram inventadas. Eu não preciso mais inventar nada, eu posso inovar. E isso daqui do Uber e do Airbnb foi o quê? Uma melhoria.
de uma coisa que já existia. Com certeza. Entendeu? Olha que sacada. E ele só precisou do quê? De um computador. Aqui na minha cabeça, para empreender, eu tenho que ter algo, eu tenho que ter dinheiro. Não, não precisa. Eu acabei de estar numa sala aqui em cima, onde uma irmãzinha virou para mim e fez assim, Rose, eu fui mandada embora. Fui mandada embora. E aí eu passei a cozinhar e funcionou. Ela falou, as pessoas gostaram daquilo que eu estava cozinhando. E agora ela está fazendo marmitex. De uma necessidade, ela transformou em uma oportunidade. Uma coisa que ela gostava de fazer, ela não precisou de dinheiro. Tem um vídeo que ele é até engraçado. Se vocês procurarem na internet, chama Pega a Visão. Pode procurar, Pega a Visão. Porque ele fala do Pega a Visão. Ele faz o seguinte, ele empresta R$10 de um amigo, é no Rio de Janeiro, ele empresta R$10, ele compra um fardo de água, com 12 águas. Você já viu? É fantástico. Gente, ele tem visão mesmo. Aí ele pegou dinheiro emprestado, foi, comprou um fardo de água, que ele fala uma mala de água lá no Rio de Janeiro. 12 águas. Ele falou, eu tomei 2, vendi 10. Ele foi para Copacabana, vendeu a R$4 ou R$5. Ele falou, você pode vender por R$4, R$5. Eu vendi por 4. Então ele fala assim, ó, me sobrou R$40. Aí eu fui lá no dia seguinte e comprei 2 fardos de água. Tomei 2 águas, sobraram 22. Olha a visão dele. E ele vai falando, e aí ele vai fazendo o cálculo. Girando dinheiro. Aí ele fala assim, no dia seguinte, eu fui lá, paguei, eu esqueci até o termo que ele usa, ele pagou a pessoa que emprestou dinheiro, que ele fala assim, a gente não pode fechar as portas, a gente tem que deixar as portas abertas. Paguei o maluco, ele fala, paguei o maluco desse jeito. Ele é engraçado, e ele fala rápido, entendeu? Ele falou, paguei o maluco, tive não sei quanto de lucro, o que eu acho engraçado é o final que ele fala assim, vender água para você não tá bom? Desse jeito ele fala. Até vender balas. Aí ele fala assim, se vender água para você não tá bom, a crise não tá no país, a crise tá em você. E aí ele termina assim, ó, pega a visão. Então, ó, a gente não precisa de dinheiro para começar. A gente precisa de uma oportunidade, a gente precisa enxergar a oportunidade. O que a gente está trazendo hoje para vocês aqui de informação? Empreendedor, eu não preciso nascer empreendedor, eu posso desenvolver o empreendedorismo na minha vida. Primeira coisa. Segunda coisa, falei para vocês que a área que vocês estão trabalhando é a área mais linda que tem na Igreja Adventista. Por quê? É o suporte, é o subsídio de outras pessoas, de outras famílias, de outras vidas. O que eu posso ensinar essas pessoas a ganhar dinheiro para que elas possam voltar para a igreja, agradecer e também ajudar outras pessoas? O que a gente pode fazer? Então não é só artesanato, o que mais que eu posso fazer? A gente tem um programa aqui na igreja que se chama Advent 7, que o pastor Jair faz parte. E qual é a finalidade desse projeto Advent 7? Ele se tornou um ministério da Igreja Adventista. Qual é a finalidade desse ministério? É atender os empreendedores adventistas. Então, por exemplo, eu faço pão, que nem a moça lá em cima fazia pão, fazia marmitex. O que ela vai fazer? Até esqueci de falar. Ela se cadastra no site gratuitamente para oferecer os produtos dela. E todos os irmãos vão adquirir os produtos. Ok? Tem pedreiro, tem jardineiro. É para todo mundo se cadastrar. Então, fala que isso aqui é para os irmãos adventistas de todas as igrejas. Isso aqui é de graça. É gratuito. E assim, você vai fazer a inscrição numa plataforma. E aí dentro dessa plataforma você vai oferecer o seu produto, o seu serviço. Entendeu? E dessa forma, o que você está fazendo? Ajudando outros irmãos. O desenvolvimento de outros irmãos. E você também está se desenvolvendo. Tá? Então é uma plataforma também. E nessa plataforma tem até a parte de currículo, um banco de currículo.
Se você não quer ser empreendedor ainda, você vai lá, deixa seu currículo e tem pessoas que vão entrar em contato com você, porque vai acessar também essa plataforma. Então, seja empreendedor, empreenda, ó. Empreendedor não perde a capacidade de imaginar. Se o dono da Uber, alguém chegasse para ele, jogasse um banho de água fria e falasse assim, para você não tem mercado, o mercado de transporte está escasso. Falar isso para ele. Eu era cuidadora, aí o casal que eu cuidava faleceu, eu fiquei desempregada, aí eu falei, vou vender bolo no pote. Eu não sabia fazer bolo nada, mas eu me esforcei e fiz um bolo, coloquei lá no pote e tudo, falei, vou vender. Saí vendendo. Aí falaram pra mim, você vai morrer de fome, porque tem tanta gente vendendo bolo. E pra mim deu certo, graças a Deus. Eu insisti, e de bolo no pote, eu já vi um monte de coisa lá na de março. Essa é uma das atitudes empreendedoras, persistência, que a gente vai ver aqui, entendeu? 10 características empreendedoras eu vou mostrar para vocês. Essa avaliação, né? esse diagnóstico que vocês preencheriam, só que a gente está sem o resultado atrás. O que eu faço? Eu mostro para vocês, vocês tiram a cópia de trás para depois vocês responderem. Porque assim, aonde tiver a pendência, é nela que eu vou trabalhar. Entendeu? Mas persistência é uma das características empreendedoras. E normalmente a gente escuta muito isso, viu, gente? Não vai dar certo, você não vai conseguir. Às vezes não é nem por maldade, né? Eu sempre falo que a família é a primeira, entendeu? Eu sempre falo que a família é a primeira, mas isso é normal. Isso é normal pra gente. O que a gente não pode é desistir, entendeu? Porque se aquele que é maior do que nós não desistiu da gente até hoje, não é a gente no primeiro tropecinho que a gente tem que desistir. Por isso que tem que ter persistência, ok? É isso aí. Porque, olha, não me dá depressão, eu faço muito felizada, é maravilhoso trabalhar assim na rua. Bonitinha. Ó, tem que ter grande confiança em si mesmo, tem que ser entusiasta daquilo que você faz e você tem que saber resolver problemas, amar, dirigir aquilo que você faz, entendeu? E combater a rotina. Bati muito nessa tecla com o pessoal lá em cima. Rotina. Eu gostei dessa frase. Não é verdade? Porque assim, ó, se a gente para de trabalhar, eu estava falando para ele, se a gente para de trabalhar, a cabeça para de pensar, o corpo para de se movimentar, por isso é que a gente morre. Aí eu perguntei pro pessoal lá em cima, Daniel, a gente está estudando Daniel. Daniel, essa semana nós vimos aqui, acho que foi na quinta-feira, qual era a idade de Daniel quando ele foi da... 82, parece 80. 80. Gente, ele continuava trabalhando. E Moisés? 120 anos. Ele só foi parado porque Deus falou para ele parar. Mas hoje ele está vivo, né? Que ele abriu as portas para Jesus no céu. Que coisa linda. Então, a gente não pode parar. Nunca. Nunca. Eu tinha pelo Silvio Santos. O Silvio Santos Exatamente. é. Ele tem mais de 80. A hora que ele parar, ele morre. Entendeu? Ele também, né? Que ele foi procurar trabalho na padaria do povo, falou que pra lá não daria pra ele, porque ele queria só meninas bonitas pra trabalhar na padaria dele. Ainda bem, né? Aí ele foi fazer outra coisa e eu já Ainda bem. Tem tantas... Gente, tem tantas histórias de pessoas. Teve um rapaz que ele não sabia mexer na internet e ele não foi contratado pelo Bill Gates para trabalhar na Microsoft. Hoje ele tem uma frota de caminhões. Entendeu? Então é assim, a gente não pode desistir. O que a gente não pode é desistir, tem que empreender. E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, o cristão empreendedor. Aqui é Gênesis, tá, gente? Que eu esqueci de colocar, ó. Gênesis, Abraão, ele era ou não era empreendedor? Muito empreendedor. Ele saiu da terra dele. Olha quanta coisa que esse homem fez. Ele tinha gados, ele tinha servos, ele tinha ouro e ele tinha prata. Ele era empreendedor. José era empreendedor? Casa de Potifar foi bem porque José estava lá. Dentro da prisão, que é essa segunda parte ali, Gênesis 6, 23, dentro da prisão, eles não faziam mais nada lá, porque ele administrava tudo, era ele quem cuidava.
E 41, 33, 36, se não fosse por José ser empreendedor, o Egito, assim como todos os demais países, teriam passado fome, não teriam? E o Egito só se tornou tão grande, tão rico, por causa desse homem. Lógico, por causa de Deus, né, que interpretou o sonho para ele dar ao faraó, e o conhecimento que Deus deu a ele, a sabedoria, para ele o quê? Poder falar como que ele deveria administrar esses 7 anos de bonança e 7 anos de... Ele fez a parte dele. Né? Fez. Então, ó, empreendedor, se a gente for olhar a Bíblia, do início ao fim, a gente vai ver empreendedorismo aí. José, o pai de Jesus, ele era o quê? Carpinteiro. Era ou não era empreendedor? Ele ensinou a profissão ao filho de Deus? Ensinou, carpinteiro também. E Paulo? Paulo, Priscila e Áquila. Fazia tenda, né? Fazia tendas. Era empreendedor. Dali é que saía o sustento dele. Ele não queria que ninguém sustentasse eles. Então ele trabalhava para ele ter o próprio sustento. Empreendedor também. E se a gente for olhar, todos os apóstolos, a maioria ali era pescador. Outro, depois que entrou, que era Lucas, era médico. Todos eles eram empreendedores. E Jesus? Jesus é empreendedor desde o princípio. O que ele fez nessa terra? O que ele criou para a gente poder viver? Que mundos ele desenvolveu? E ele trabalha até hoje. Ele é o maior empreendedor. E ele deixou um manual, que a Bíblia é um manual de vida para a gente. Onde a gente pode tirar todas as lições que a gente quiser. Então, nosso Deus, ele é maravilhoso. Olha o que diz a Bíblia sobre empreendedorismo em José. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Isso é Deus falando para ele. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Bem-sucedido por onde quer que andar. A gente pode ter sucesso em tudo que a gente quiser, desde que a gente esteja trilhando os caminhos que Deus nos concedeu para que nós vivêssemos. É aqui. Tá estranho. Mas vamos lá. Primeiro tinha um fundo musical, agora vamos lá. Ó, características empreendedoras. Lembra que eu falei para vocês das características empreendedoras? Existem 10 características empreendedoras que se transformam em 30. Essas características empreendedoras, a ONU, Organização das Nações Unidas, solicitou para a Universidade de Harvard. E quem fez a pesquisa foi esse pesquisador aqui, professor David McLand, tá? Ele foi em 3 continentes levantar quais eram as características empreendedoras de todas essas empresas de sucesso nesses 3 continentes. Ele pesquisou, se eu não me engano, 280 empresas. Em cima dessas informações, ó, pesquisa na década de 60 com 200 empresas em 3 continentes. No período de 2 anos ele fez essa pesquisa. Em cima dessas pesquisas, o que ele levantou? Essas empresas que tinham muito sucesso, que características que os donos das empresas tinham? E aí ele chegou nessa conclusão aqui, ó. 10 características. A primeira, vamos lá, estabelecimento de metas. Se a gente não estabelecer metas, se a gente não souber o que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar, qualquer coisa serve, não é assim que funciona? Lembra aquele lá? Para quem não sabe para onde vai? Qualquer caminho serve? Eu tenho esse problema. Eu faço jogo de lençol. Olha lá. E também gosto de fazer pão. Aí eu fico naquela. Eu faço pão, eu faço lençol. Vamos focar. Qual dos 2 eu estou vendendo mais? Qual dos 2, entendeu? Eu tenho mais cliente. É aí que você vai focar. Agora os pães eu ainda tenho que comprar um maquinário, porque eu desenvolver meus pratos. Ah, ok. Aí, ó. Para costurar eu já tenho as máquinas.
Então já tá resolvido. Já está resolvido. Você já tem o caminho aí. Você já sabe. Agora você tem que estabelecer meta. Quantas lençóis você quer fazer por mês? Quanto você quer ganhar? Até isso você consegue saber. Ok? E em Apocalipse... Mas o problema é que eu tenho dificuldade de vender. Eu amo eu sempre na máquina, não dá vontade de sair, mas eu tenho dificuldade para vender. A gente precisa entrar em contato com as pessoas para falar o que a gente está fazendo. Você falou? No grupo, aí que entra o Advent 7, o pessoal não entende isso. Também. Aí que entra o Advent 7, vocês podem... A senhora pode divulgar o que a senhora faz no Advent 7. São 280 igrejas. Olha lá, 280 igrejas, com quantas pessoas ali? Tá vendo? A senhora vai me dar o telefone da senhora. Igrejas, não o número de pessoas participando. Mas de graça, Qual é o nome da senhora? Deixa eu ver. Qual é o nome da senhora? É Carmelita. Então, dona Carmelita, eu vou querer o telefone da senhora. Tá bom? E a senhora vai me passar o que a senhora faz. Tá bom? Ó, quando a gente estabelece metas, qual é a nossa maior meta? Se a gente for linkar aqui, ó, Apocalipse 20. Qual que é a meta do cristão adventista? Salvação, é o céu. Acho que todo mundo está aqui porque quer ir para o céu, né? Então aqui, ó, a nossa meta é o céu. Mas eu, como empreendedor, tenho que estabelecer metas a serem cumpridas para eu poder ganhar dinheiro. Tudo bem? Uma outra característica, busca de informações. Em Provérbios fala. Vamos lá, ó. A gente tem que buscar informação constantemente. Então, se eu forneço lençol ou se eu forneço bolo de pote, eu tenho que saber quais são o interesse dos meus clientes. O que é que ele gosta? O que é que ele compra? Quais as cores que ele mais usa? No caso de lençol, é branco? Ou ele quer colorido, ou ele não gosta de colorido, porque aí tem que colocar na cândida. Então, eu tenho que buscar essa informação. Por exemplo, se eu trabalho com beleza, eu faço unha, umas unhas lindas, maravilhosas, e eu não busco informação, tem uma novidade, o cliente chega para você e pede essa unha, vocês vão olhar para a cara dele e cri, não sei, vai ter que pesquisar para poder orientar esse cliente, para poder atender a necessidade desse cliente. Então, a busca da informação faz parte da característica de sucesso. E também faz parte do cristão buscar informações para estar bem informado e atender o outro quando ele pergunta, quando ele pesquisa e quando ele chama a gente faz qualquer o quê? Inquirimento para a gente. Isso acontece. Ou ninguém nunca perguntou para vocês, você é da igreja daquela que não trabalha, não faz nada no sábado? Se a gente não tiver informado, a gente responde de forma errada. Então, uma da demanda de manicure que você acabou de falar, hoje tem que saber fazer unha de gel, unha acrílica, Isso. unhas desenhadas. Isso. Então, tem que se atualizar. Tem que se atualizar. E aí, se a cliente chega para você e pergunta uma coisa que você nunca ouviu falar, você vai ficar olhando para a cara dela assim, ó, estátua, congela, né? E aí? Então, eu tenho que buscar a informação, sempre. E em Provérbios fala que a gente tem que estar sempre antenado, ok? Outra coisa, outra característica, planejamento e monitoramento. Toda vez que eu vou me planejar, eu tenho estabelecimento de metas, certo? Eu tenho que chegar em algum lugar, eu tenho que me planejar. E eu tenho que olhar, monitorar para ver se isso é funcional. Então eu vou acompanhando. É bom, é ruim, está indo bem, não está. Se não está indo bem, eu tenho que voltar, replanejar. É desse jeito que funciona. Eu falei na outra sala lá em cima que a empresa, quando ela começa, no primeiro ano dela, é que nem criança. É bebê. Precisa de acompanhamento, precisa de direcionamento, precisa ser alimentado, não é assim? Quando ela se torna jovem, aí ela precisa de menos cuidados. Quando ela se torna adolescente, eu falo que ela fica um pouquinho rebelde. É empresa, é igual.
Tá no terceiro ano, começa a ficar meio rebelde. Terceiro, quarto ano de empresa. No quinto ano, se o empresário não se replanejar, ele vai quebrar. Ele vai quebrar porque as coisas mudam. E as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Então, eu preciso planejar e monitorar. E isso no nosso dia a dia também. Deus fala que a gente tem que se planejar constantemente. E eu já tinha ouvido falar disso, a menina falou lá em cima. O Max Geringer, todo mundo já ouviu falar? Sim. É um baita de um empresário, é um baita de um administrador, né? Sempre está aparecendo aí na televisão, principalmente na Globo. Olha o que ele falou. Um dia ele deu um monte de informação. Quando chegou no fim, ele falou, eu tirei todas essas informações da Bíblia, do livro de Eclesiastes. Quer dizer, a gente tem a faca e o queijo na mão como cristão. Só depende da gente. A gente buscar essas informações, planejar, acompanhar para ver se está funcionando. Isso tanto na nossa vida pessoal, espiritual, como na nossa vida profissional também, ok? Busca de oportunidades e iniciativa. Adianta, eu não sabia fazer bolo de pote. Vou lá, fiz o bolo de pote. Consegui fazer, mas eu não tenho a iniciativa de vender? Não tenho a iniciativa de buscar os meus clientes? Se o Uber tivesse desenvolvido a plataforma e não colocado ela, tido a iniciativa de colocar ela no mercado, hoje seria o sucesso que é? Não. Então não adianta, eu tenho que buscar a oportunidade de ter iniciativa. E em Filipenses fala que o cristão tem que ter iniciativa sim. Exigência de qualidade e eficiência, outra característica. Outra característica. Aí todo mundo fala assim, mas o que eu tenho de diferencial na minha empresa é a qualidade do meu produto. Qualidade é obrigação. Não é diferencial. É obrigação. Eu sou vendedora, geralmente pergunta para mim, essa seu concorrente, eu digo, eu não tenho concorrente, eu tenho pessoas que têm o mesmo produto que eu. Perfeito, perfeito. Se a gente não tivesse a concorrência, a gente ficaria estagnado. Entendeu? O concorrente é um impulsionador de melhorias na minha empresa. É isso. Ok? Então, ó, exigência de qualidade e eficiência tem que fazer parte da nossa vida. Ela faz parte da característica empreendedora. E em Coríntios e Colossenses ele fala pra gente que a gente tem que ter o quê? Esse ser exigente com o nosso desenvolvimento espiritual. Senão a gente não vai alcançar o céu. Porque o céu não é tão simples de ser alcançado, se a gente não quiser, lógico. Não é assim? Eu tenho uma obrigação que o céu é verdade. O céu só depende de você. Só depende de você. Não é difícil de ser. É você que dificulta, porque não é difícil. É isso. Perfeito. O céu é assim, ó, a salvação está entregue nas nossas mãos. Cabe a gente se apropriar dela ou deixar para o próximo. É misericórdia mesmo, é isso mesmo. Ó, outra característica de um empreendedor de sucesso, correr riscos calculados. Por que eu perguntei para a irmãzinha aqui, o que você faz, o que você gosta de fazer? O que ela falou para mim? Eu já tenho os maquinários, porque se ela tivesse que fazer pão, ela teria que comprar maquinário. Aí o que ela ia fazer? Um planejamento para ver quanto que isso tudo ia custar, só exatamente, aí ela ia correr riscos calculados, mas aí ela vai fazer um planejamento. Aí ela falou assim, o outro eu já tenho maquinário. Começa por esse, entendeu? Foi tão bondoso comigo, esse dia, praticamente eu ganhei uma máquina, já tenho uma e ganhei outra, porque tem uma irmã que eu ajudei ela muito, mas ela faleceu. Aí eu comecei a ajudar o filho dela, depois que ela morreu, o marido que fazia comigo, da igreja italiana. Aí ele achou um bem da máquina da Olha lá. Quer dizer, ganhou um presente de Deus já. Agora é só aplicar no dia a dia. Então, quer dizer, se eu quiser pôr uma pessoa... Aí, que maravilha. Persistência, lembra? Temos que ser persistentes. Se a irmãzinha tivesse parado ali, quando o marido dela falou isso não vai dar certo, ela não estaria vendendo bolo hoje. Então, olha isso. Deus abençoe.
Deus abençoe. Persistência, característica empreendedora. Tanto para o empreendedor daqui, né? Na parte econômica aqui, para a gente desenvolver, como persistência para a gente chegar no céu, não é isso? Filipenses 3, 13 e 14 fala isso, tá? O cristão tem que ser persistente. Outra característica empreendedora, comprometimento. Temos que nos comprometer com o nosso cliente, com o nosso irmão, com aquela pessoa que vem buscar ajuda com a gente dentro da asa. Por isso que eu falei para vocês, vocês estão no melhor lugar. E vocês podem ajudar essas pessoas ao quê? A ganhar dinheiro. Sejam comprometidos com as atividades que vocês fazem. E assim nós temos que ser também comprometidos com o quê? Com o reino dos céus. Amém. Ok? Persuasão e rede de contatos é o que falta para a irmãzinha aqui. Que falta para a senhora. Rede de contatos. A senhora não consegue vender por causa disso aqui, ó. É o que está te faltando. E como que eu vou persuadir as pessoas a comprarem o meu produto? Então é isso que a senhora precisa desenvolver. Se eu não tenho, eu desenvolvo. E qual é o tamanho da nossa rede de contatos porque a gente quer levar para o céu? Olha, eu tinha 7 pessoas que me pensavam. A senhora enrolou aí, ó, perdeu o cliente. Aí depois ela esconde o jogo, tá vendo? Ela esconde o jogo. Enrolou para atender o cliente foi e comprou de outro. Aí o concorrente passou a perna na senhora. Não, nós vamos lá, nós vamos aprender a fazer isso. E por último, independência e autoconfiança. Vou pegar ela de novo aqui como exemplo, ó. Independência, ela começou a fazer as coisas dela, independente se o pessoal ia falar que dava certo ou não. E autoconfiança, ela falou, vou fazer os bolos, fez os bolos e tá ganhando a grana aí por semana, ó. Tá vendo? E o cristão, gente, é a mesma coisa. Vocês viram que eu fiz um paralelo aqui entre nós como cristãos, que tem a ver com as características empreendedoras, como cristão e também como empreendedor na nossa vida pessoal. Então tem tudo a ver. Empreendedorismo e a Bíblia tem tudo a ver. E olha aqui, ó. Deus é o principal interessado no nosso sucesso. Ele quer o nosso sucesso. Ele sempre quis. Então, olha o que ele fala em Tiago 1,25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Vai ser feliz naquilo que fizer. Exatamente. A gente tem um Deus assim grandioso, maravilhoso. Olha 2 Coríntios 9,11 o que nos diz. Para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. O que ele fala aqui, ó? Em tudo enriqueçais. E com o quê? Com beneficência. Adianta a gente ganhar só pra gente? Não. A gente tem que ajudar o próximo. Ser grato e assim, doar. Quando a gente doa, a gente recebe. São Francisco foi muito sábio quando ele fez aquela canção dele. É dando que se recebe e é verdade. É verdade. A irmãzinha acabou de falar aqui, ela ajudou a outra pessoa, a pessoa se sentiu tão grata que fez o quê? Doou uma máquina para ela. Ela ganhou uma máquina de costura. Ok? Olha só. Ah, acabou. Vou deixar aqui meu telefone, ó. Esse meu telefone é o WhatsApp. Isso aqui, 2056 7122. É o WhatsApp, é a Rosilaine. 7122. É o WhatsApp Business, tá? Esse daí. Ó. Vamos lá. Tô sem óculos. Não, essa folha aqui, ó, vou explicar para vocês. Lembra que eu falei das características empreendedoras para vocês? As 10? Tá aqui, ó, as 10 características. O que vocês vão fazer aí, ó? Primeira coisa, estabelecimento de metas
Até ficou com a passagem aí também, mas estabelecimento de metas. Olha o que fala embaixo. Estabeleço metas, isso é, registro o que desejo alcançar, marcando o tempo e o que farei para chegar aonde eu quero. Ou seja, define estratégia de como eu vou fazer isso. E aí vocês vão colocar 0, se vocês não fazem isso, não são assim. 1, se vocês já desenvolvem ou pode desenvolver. E o 2, se sou assim. Então, de 1 a 10, vocês vão responder. Das questões de 1 a 10, vocês vão responder 0, 1 ou 2 em cada uma delas. Depois vocês vão somar. É de vocês. Vocês vão somar. E aqui atrás tem o resultado que ela esqueceu de tirar a cópia. O que eu vou fazer? Passo para vocês. Vocês vão tirando uma foto pelo... E eu posso passar para vocês também, ó. E passa para a coleguinha aí tirando foto. Isso. É assim, ó. Quem? Tirar uma foto e... Sim. Ou, se não, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pedir que eu passe a apresentação toda para vocês. Ok? E, inclusive, mando para vocês isso daí completo com o resultado atrás. Vocês vão se enquadrar. E conforme vocês vão se enquadrar, que aí tá 0, não sou assim, 1, procuro ou quero ser assim, e o 2, já faço isso, naquilo que vocês não fazem ainda é aonde vocês vão precisar melhorar. Então é a característica que vai estar faltando para serem o quê? Perfeitos. Assim como a alva que vai brilhando mais e mais, não é assim? A gente só precisa de aprimoramento. Normalmente a gente precisa de aprimoramento, é isso que a gente precisa só. Todo mundo é perfeito, entendeu? E todo mundo é capaz. Eu achei muito interessante na minha igreja, tem um garotinho que a mãe dele está Especial. com dificuldade, né, financeira e tal, e ele precisaria comprar um material. Aí o irmão dele falou assim, olha, vou levar você lá onde planta um alface, e a gente vai conseguir o alface a R$1 que você vai vender. Com essa venda, o seu grupo, você vender 2, vai ganhar um novo, né? Depois você vai comprar, né, pelo dígito, tá? Vai comprar o seu material. E esse próprio irmão, eu falei assim, olha, eu vou jogar esses copos aqui fora, né? Acumulei todos os copos descartados já usados. Ele falou assim, não, eu estou aproveitando os copos, estou plantando sementinha, fazendo muda, para também a gente fazer uma própria horta e não precisar comprar. Olha que graça. Então aí ele já está empreendendo. Exatamente. Para poder. Aliás, primeiro está começando a vender essas mudinhas a R$1. Então, para poder conseguir mais, e aí ele vai aproveitando, reciclando os copos descartados da igreja. Né? Achei muito interessante. Muito empreendedor, que lindo. E aí o irmãozinho dele está conseguindo, né? Porque o pai dele foi embora e a mãe ficou sozinha, teve uma depressão e tal. E aí ele entrou essa estratégia. Brilhante, brilhante, muito bom. É para tirar uma foto. Tirar foto com o celular, que esse daqui é o resultado. Infelizmente eu fui roubado meu celular. Ah, então vamos passar. Isso. Vai passando. Oi. O meu também não vai mandar, então vai ler nem na hora. Vamos lá, gente. Tem alguma questão? Ah, obrigada. Obrigada, queridos.